Olá, estudantes, muito boa tarde para todos vocês, estudantes do ensino fundamental, dos anos finais, estudantes do ensino médio. Eu me chamo Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia aqui da CUPED e vamos iniciar agora um super diálogo referente ao programa Escola Mais Segura da Frente Educação e Redução de Riscos e Desastres. E comigo nessa formação, no dia de hoje, na trilha dos estudantes, o tenente Tiago Lourençon, representando a Defesa Civil Estadual aqui do estado de São Paulo, e o professor Sérgio Damiati, também da equipe COPED. Olá, tenente Tiago Lourençon, como vai? Tudo bom? Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. Eu sou o tenente Lourençon, da Defesa Civil Estadual, e em nome do Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Niacas, agradeço pela oportunidade de desenvolver mais uma ação em conjunto com a Secretaria da Educação, que para nós é sempre uma grande honra. Muito obrigada, tenente. É sempre muito bem-vindo aqui ao nosso GT, ao trabalho que a gente vem desenvolvendo na Secretaria. E agora eu faço a saudação ao professor Sérgio Damiati. Como vai, professor? Oi, Andréia, tudo bem? Muito legal estar falando com a nossa rede, com os estudantes, principalmente hoje, né, que é um dia tão especial, que é o aniversário da Andréia. Então, essa live aqui também é um presente para a Andréia, né? E a gente vai trabalhar com uma temática muito importante, né, que é a questão da redução de riscos e desastres, né? Então, vai ser uma tarde aqui muito proveitosa, tenho certeza. Obrigada, professor Sérgio, por essa lembrança, né? O ano passado fiquei algumas aulas de geografia com os nossos estudantes, principalmente do ensino fundamental. É sempre muito bom revê-los, ainda mais numa data especial como hoje, no meu aniversário. Realmente é um grande presente o nosso programa Escola Mais Segura, né? A gente está tendo a oportunidade de dialogar com vocês, estudantes, e também com seus professores, gestores das escolas de todo o estado de São Paulo. Então, por favor, fiquem com a gente nesses próximos minutos, né? O encerramento está previsto para as 12h50. Hoje a gente começa uma formação com vocês que vai se estender até outubro. Muitos parceiros, muitos especialistas passarão pelas tardes aqui, trazendo para vocês cada vez mais conhecimento sobre o tema de riscos e desastres. Então, eu tenho certeza que vocês, né, vão se envolver cada vez mais, engajados, alunos protagonistas, estarão aqui junto conosco, tá bom? No final, lembrando que a gente tem uma avaliação do dia de hoje, então a gente vai disponibilizar um QR Code para vocês e que também teremos 2 momentos de interação via chat. Então, participe conosco, né? E qualquer dúvida, contribuição, sugestão, a gente está aqui ligadinho para ouvir vocês, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o tenente Lourençon, que vai começar a apresentar um pouquinho do programa Escola Mais Segura em RRD. E na segunda parte da live de hoje, a gente vai tratar do Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. Esses são os 2 temas da nossa live de hoje. Então, agora, tenente, é com você aí no estúdio para começar a apresentação do programa. Passo a palavra. O programa Escola Mais Segura é uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria da Educação e Secretaria de Segurança Pública com apoio da Defesa Civil do Estado. E na temática relacionada com redução de riscos e desastres, nós temos 3 frentes de atuação, que são essas que os senhores podem ver aí na tela de vocês. A base de tudo isso é o conhecimento sobre riscos e desastres, é a educação para a redução de riscos e desastres. A segunda frente é o envio de alertas sobre riscos e desastres e, finalmente, o protocolo de proteção à vida. Pode passar. E esse trabalho ele é resultado de um programa estadual, o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos, PDN, que foi instituído no ano de 2011, e ele tem o objetivo de, através de ações articuladas entre todos os diversos órgãos estaduais, prevenir desastres, minimizar o risco
e se preparar também para atendimento a uma emergência. Os princípios que norteiam as nossas atividades, vocês vão ver no slide seguinte, são princípios internacionais. Dois que a gente cita: a campanha Construindo Cidades Resilientes da ONU, que teve início em 2010, ainda está vigente e vai até o ano de 2030. E o segundo princípio muito importante é a Agenda 2030, aquela que estabelece a importância da erradicação da pobreza em todos os níveis para que se construa o desenvolvimento sustentável. É dentro da Agenda 2030 que a gente vem conhecer, então, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E o que é desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável significa a capacidade da nossa geração utilizar os recursos para atender às nossas necessidades sem prejudicar a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Pode passar o slide. A campanha da ONU ela possui alguns princípios também norteadores, alguns objetivos relacionados com o aumento da resiliência local através de iniciativas como a capacitação, informação, levar o conhecimento sobre risco de desastre, estabelecimento de planos e etc. O treinamento, exercício simulado, e isso acontece por meio de compartilhamento de experiências. O próprio site da campanha é uma grande base de dados, de informações relacionadas a boas práticas, é um banco de boas práticas onde qualquer gestão local pode acessar e conhecer o que todos no mundo estão fazendo para a redução de riscos e desastres. Passo a palavra. Obrigada, Tenente Lourençon, por essa introdução ao programa e destaque principalmente para a Agenda 2030 e os ODS. Os nossos estudantes, né, por meio de diversas aulas, componentes, já conhecem a agenda e cada vez mais a gente traz esse repertório para vocês, estudantes e professores. E agora o professor Sérgio vai falar um pouquinho mais sobre isso. Passa a palavra, Sérgio. Obrigado, Andréia. Bom, esse programa, então, das Nações Unidas, né, aqui na Secretaria, ele se reflete em 3 frentes, né? Uma das frentes é a questão da infraestrutura, né? Então, tornar as escolas, né, centros seguros, né? Outra frente que a gente está falando também é a questão da gestão dos desastres nas escolas, né? E essa série, né, de lives aqui, né, ela está nessa outra frente que eu vou falar, que é a questão da educação para a redução de riscos e desastres e para a resiliência, né? Um termo aí muito importante, né, também utilizado nos materiais, né? A questão da resiliência mas no sentido de estarmos preparados, né, para esses desastres. O próximo slide, né, que a gente vai falar aqui, então eu já falei desses aí, né, então tornar os centros seguros, a gestão dos desastres e essa questão para redução de riscos e desastres e resiliência. Então, no próximo slide, né, eu vou trazer aqui os objetivos, né, dessas videoaulas aqui que a gente está fazendo, nessas lives, né. Então, o primeiro objetivo lá é fortalecer, né, a educação para a redução de riscos e desastres e para a resiliência, né. Nossa cultura, né, infelizmente, nós brasileiros não temos a questão dessa cultura de percepção de riscos, de saber o que fazer em uma situação de riscos, né? Então, diferente de outras culturas, por exemplo, no Japão, todo mundo é preparado para que, se acontecer um terremoto, um tsunami, as pessoas já sabem o que tem que fazer, né? E a gente não tem essa cultura. Então, nós queremos também, com essa série de videoaulas, estabelecer essa nossa cultura. Isso na nossa cultura, que é importante, né? Outro objetivo lá é proteger os estudantes da comunidade escolar contra riscos e desastres, né? Então, se nós estivermos preparados, percebermos os riscos, né, nós vamos estar protegidos, né? E uma outra questão bem interessante também, que é garantir ações, né, de planejamento pedagógico, né, junto à comunidade escolar e fortalecer possíveis perigos ou adversidades, né? Então, como eu falei para vocês, seria interessante aí na escola, né, vocês montarem, por exemplo, o Grêmio Estudantil
tem uma parte do Grêmio lá voltada para essa percepção de risco, do que fazer, né, nessas situações. Então, ao longo, né, dessas várias videoaulas, eu acho que vai ter bastante subsídios aí, tanto para os professores trabalharem com os estudantes e também os estudantes começarem a perceber essas questões importantes aí nesse mundo contemporâneo que a gente vive, principalmente, né, com a relação lá das mudanças climáticas, né? Então, os extremos climáticos vão ser uma constante, então nós temos que estar preparados para isso, né? Então, acho que era isso daí, André, por enquanto. Obrigada, Sérgio, né, pela sua também contribuição para essa introdução. E lembrando, né, vocês estudantes e professores, que é um tema novo, mas é um tema que já tem sido desenvolvido em diversas escolas da rede estadual, por meio da Feira de Ciências, do Movimento Inova. Tem muitas escolas já com parceria com o CEMADEM Educação, Instituto Geológico, IPT. Então, assim, a nossa intenção é realmente fortalecer essa rede de aprendizagem, que vocês, estudantes, possam conhecer mais sobre os diversos temas que a gente vai apresentar durante os próximos meses e, junto com seus professores, gestores e comunidade escolar, poder planejar ações, né, projetos mesmo ligados, principalmente o que o professor Sérgio destacou, que é a questão da percepção de risco. E agora a gente traz um vídeo curtinho, mas muito importante para vocês assistirem, que é do coordenador adjunto, Tenente Coronel Engel, representando a Defesa Civil Estadual. Ele gostaria muito de deixar uma mensagem para vocês. Assistam conosco. Olá, eu sou o Tenente Coronel Engel, da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Estou aqui para falar sobre o programa Escola Mais Segura, que vai tratar da educação para a redução de riscos e desastres. A nossa meta é tornar mais resiliente os 645 municípios paulistas. Importante destacar que esse projeto está alinhado com a campanha mundial da ONU, Construindo Cidades Resilientes. E os objetivos principais são fortalecer a educação e a cultura para a redução de riscos e desastres, proteger os estudantes e a comunidade escolar contra os riscos e ameaças e garantir o planejamento de ações pedagógicas na comunidade escolar, em face de possíveis perigos e adversidade em geral. A proposta do programa, por fim, é estabelecer um diálogo com profissionais da educação e alunos sobre o tema, com apoio da Defesa Civil, para que, por meio de ações multidisciplinares, com treinamento e exercícios simulados, possamos disseminar a prevenção e, assim, evitar acidentes. Olá, voltamos então. Muito obrigada ao Tenente Coronel por essas palavras de incentivo ao desenvolvimento do programa. Então, aí está na tela para vocês, importante, quem puder registrar, vale a pena também para os professores. O programa Escola Mais Segura ele é dividido em 3 frentes de atuação. O primeiro, educação e redução de riscos e desastres. O segundo, alerta sobre riscos de desastres. E o terceiro, protocolo de proteção à vida. Essas 2 últimas frentes, a 2 e a 3, mais para frente vocês também vão participar de lives e formações, né, videoaulas, para aprender um pouquinho mais sobre isso. Hoje a gente começa a primeira frente, que é a próxima tela, educação e redução de riscos e desastres. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. É um tema que está presente no currículo paulista, no ensino fundamental e no ensino médio. Ele é um tema contemporâneo e vocês já devem ter localizado, já devem estudado com seus colegas e professores por meio dos materiais de apoio do currículo em ação, muito sobre esse tema em diversas disciplinas e vão ver cada vez mais, porque a nossa intenção é sempre apresentar sugestões para vocês de atividades ligadas a essa temática.
E com relação às trilhas que vocês vão percorrer conosco aqui até outubro, aparece aí na tela. Então, quais são os temas? Vamos lá. Hoje, o Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil. Depois, no dia 9 de junho, riscos e desastres no Brasil e no estado de São Paulo. O terceiro, percepção de risco, mudanças climáticas e desastres. O quinto tema, comunidades resilientes. Depois a gente vai trabalhar drogas e violência, primeiros socorros, arboviroses e sindemia. Então, anotem aí, quem puder fazer o print, são as linhas temáticas da primeira frente do programa Escola Mais Segura em RRD. E aí na tela tem mais uma informação para vocês, que lembrando que esse convite para acompanhar as lives se estende de estudantes do 6º ano do Fundamental até a 3ª série do ensino médio. A gente sempre vai se encontrar aqui no Centro de Mídias, dentro dessa programação especial, né, nos canais do ensino fundamental e do ensino médio, no horário entre 12 e 13 horas. E o formato vai ser nesse de live, sempre com muitos convidados e especialistas. Então, rapidamente aparece na tela para vocês um cronograma, algumas datas previstas já para os nossos encontros. Então, hoje começamos no dia 26, depois nós vamos nos encontrar no dia 9, 23 de junho. Em julho também temos um encontro no dia 28. Em agosto, nós temos 3 encontros, no dia 11, no dia 18, no dia 25. Em setembro, 15 de setembro, mais um encontro. E a nossa previsão é que no dia 27 de outubro, né, nós possamos fazer uma grande culminância com vocês, né, para fazer uma retomada de tudo que a gente viu nessas trilhas formativas e também poder socializar, compartilhar projetos e ações das suas comunidades. E agora o Tenente Lourençon vai falar um pouquinho sobre a Frente de Atuação 2, alerta sobre riscos e desastres. Muitos de vocês já podem conhecer esse sistema, mas é sempre muito bom reforçar, não é isso, Tenente? É isso mesmo, Andréia. É tão importante que nessa segunda frente de atuação nós estamos na etapa de produção para poder enviar pelos aplicativos da Secretaria da Educação os alertas do tipo que são enviados pelo número 4099, esse serviço SMS. A gente pretende alcançar o aplicativo Centro de Mídias e o aplicativo Escola Mais Segura, que está em desenvolvimento. Os senhores devem ter recebido já em algum momento uma mensagem, uma notificação da Defesa Civil do Estado aí no aplicativo Centro de Mídias. Isso aí faz parte de um processo de teste para a gente chegar da melhor forma possível no resultado que pretendemos, que é enviar os alertas. E para toda a população, né, é importante isso, o SMS 40199, ele é um serviço gratuito, é para todos, então avise seus familiares, né, os seus colegas, aquelas pessoas com quem você convive no ambiente extraescolar para que se cadastre no SMS 40199, mais para frente tem um vídeo institucional de Defesa Civil e lá a gente fala como é que você faz esse cadastro. Aproveitando o ensejo, então, André, eu já falo da terceira frente de atuação, que é o protocolo de proteção à vida. O pessoal já pode passar o vídeo e deixar o vídeo na tela e a gente vai falando aqui sobre do que se trata o protocolo. O protocolo de vida foi desenvolvido em 2019 e os senhores estão vendo aí um exercício simulado de abandono para o risco de incêndio. E a escola piloto para testar o protocolo que foi desenvolvido foi a Escola Estadual Carlos II, no município de Ibaté. Esse protocolo, ele possui no seu conteúdo uma matriz de risco. Com ela, o gestor da escola, ele terá condições de conhecer os principais riscos que estão presentes na sua comunidade escolar. E, em seguida, ele consegue, por intermédio do próprio protocolo, elaborar os seus exercícios simulados, de acordo com aqueles principais riscos que foram identificados na sua comunidade escolar. O exercício simulado ele é muito importante, né? São 2 motivos. O primeiro é que você treina a população, treina a comunidade, para que saiba como agir no momento da emergência. E o segundo
é que com o simulado a gente testa o planejamento. Então, o gestor da escola vai capacitar a sua comunidade escolar para estar pronta para responder as emergências ali na sua comunidade escolar e também validando aquele planejamento que ele fez sobre o simulado. Então, veja, é bastante interessante esse vídeo, né? Vocês estão vendo o pessoal deixando aí a edificação e indo para o local seguro, né? Quando a gente fez esse treinamento, muitas pessoas tinham dúvidas, né? Achavam que a melhor forma de fazer o abandono seria correndo assim que o alarme soasse, né? E não é, né? Correr você gera outros riscos, né? Um acidente, alguém pode cair, pode se machucar, né? Pode até ser pisoteado, né? Então a melhor forma é caminhando em fila, né? De maneira organizada para que todos cheguem ali no ponto de encontro em segurança e que se mantenha essa organização que vocês estão vendo ali por fila na imagem, para que os professores possam conferir se todos de fato conseguiram deixar o prédio, a escola em segurança. Isso está em desenvolvimento, né? Mais para frente os senhores terão um contato com esses dois materiais, os alertas e o protocolo de proteção à vida. Passo a palavra, Andréa. A gente pode até já encerrar o vídeo. Obrigada, é isso mesmo. Então, vocês estudantes, professores, diretorias de ensino, aguardem, né, mais novidades e informações sobre essas duas últimas frentes, principalmente sobre essa questão dos simulados, tá bom? Então, vamos, né, começar com a frente RRD e depois a gente vai incorporando outras ações. E para fazer o encerramento dessa primeira parte, nós vamos apresentar agora um vídeo para vocês, né, do nosso secretário executivo aqui da SEDUC, professor Haroldo Correia Rocha, que vai deixar uma mensagem muito importante para vocês, estudantes. Acompanhem conosco. Eu queria saudar todos que estão nos assistindo, educadores, estudantes, nessa importante formação. Educação, de redução de riscos e desastres. A vida é uma coisa maravilhosa, né? Viver é muito bom, mas a vida tem muitos riscos, né? E falando disso, é só lembrar da pandemia, né? A pandemia, um grande evento global que nos coloca em risco e a todo lugar a gente está em risco. Nas escolas também é assim, tem vários riscos. Na vida nós temos riscos. Então essa formação, que é uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, com a Polícia Civil, para que a gente possa levar para as nossas crianças, para os nossos alunos e também para os educadores um conhecimento que diz respeito à redução de risco e à prevenção de desastre. Na vida, onde você estiver, sempre tem algum risco. E o risco não pode ser cuidado só pela instituição onde você está. O risco precisa ser cuidado por cada um de nós, cada um de vocês que estão nos assistindo, que vão assistir essa formação, vão aprender, vão passar a raciocinar, melhor dizendo, com a ideia de risco. E se tem um risco, cada um faz a sua prevenção, como é usar a máscara, né? A máscara é uma ação preventiva, previne o risco de contrair o vírus. Então, é essa formação. Eu queria agradecer muito a nossa equipe, né, do gabinete, da Escola Mais Segura, a equipe do Conviva. O Conviva é Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. Então, a ideia de proteção é que nos leva a levar essa formação de prevenção do risco e de desastre, não? Então, agradecer a nossa equipe e agradecer também à Secretaria de Segurança por todos os seus órgãos que têm sido parceiros permanentes, contínuos e sempre presentes, né, nesse nosso trabalho de levar a proteção a todas as nossas escolas. Então, espero que vocês aproveitem, façam um bom uso e, sobretudo, usem o que vão aprender para se proteger, para prevenir os riscos. Muito obrigado, um abraço a todos. Voltamos, muito obrigada ao secretário Haroldo por essas palavras de incentivo ao programa, e fica aí, né, mais uma possibilidade da gente pensar nessa questão da linha temática de redução de riscos e desastres. Então, agora, né, é importante que você, estudante, anote, a gente começa a introdução
referente ao Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil, né? Ao longo das trilhas, das lives, vocês vão aprender um pouco mais sobre esse sistema, e hoje o Tenente Lourenço começa essa introdução. Então, passo lá para o estúdio para começar a apresentação. Obrigado, Andréia. No próximo slide, vocês verão uma representação do que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O sistema ele foi instituído por lei e em conjunto com a instituição da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Existem alguns momentos importantes na lei que a gente precisa citar nesse momento, para poder entender o que significa o funcionamento sistêmico das atividades de defesa civil. Então, o primeiro momento é que as ações que definem defesa civil, que são ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, destinadas a prevenir desastres, socorrer a população, restabelecer a normalidade social, a normalidade, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, essas ações são de competência de todos no poder público, sem nenhuma exceção. É o que diz a lei, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, a competência é de todos para realizar essas ações. O segundo momento vai dizer como que isso deve ocorrer. E é por intermédio da integração entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil com todas as outras políticas públicas setoriais, sem nenhuma exceção. Então, por exemplo, dessa integração, a gente utiliza isso que está acontecendo nesse momento. Hoje, a Secretaria da Educação está integrando na política estadual de educação os elementos previstos na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, vindo ensinar para vocês na rede estadual sobre redução de riscos e desastres. Outros exemplos, para que a gente entenda o avanço dessas atividades por todos no poder público. A Secretaria da Habitação, por exemplo, quando vai construir um empreendimento para fornecer moradia para as pessoas, ela não pode fazer isso em uma área onde existe o risco de inundação ou de deslizamento de terra. Esses riscos precisam ser eliminados antes que o empreendimento seja construído. A Secretaria de Assistência Social, por exemplo, ela precisa conhecer as pessoas que estão inseridas em áreas de risco para que possa desenvolver melhor as suas atividades. Planejar, por exemplo, a construção de um abrigo, a operação de um abrigo temporário, o fornecimento de aluguel social, cesta básica, vestimenta e etc. Então, essa ideia deve ser estendida para todos. E, por fim, um terceiro momento em que o Sistema Nacional ele é definido e foi reorganizado, foi classificado recentemente. Então, o que vocês veem aí, o Sistema Nacional é composto por 3 níveis de sistema em cada esfera de governo. Então, existe o sistema federal, o sistema estadual e os sistemas municipais. Em cada um desses 3 níveis de sistema, existe um órgão que tem a competência de articular, de coordenar as ações. Essas são as defesas civis. Junto os órgãos setoriais, que são todas as entidades públicas da administração direta e indireta. E eles são chamados órgãos setoriais porque são quem operam as políticas públicas setoriais que devem ser integradas à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente pode voltar só mais um pouquinho para o slide anterior. E aí vocês veem aí do lado direito a sociedade civil. Esses são os órgãos de apoio dentro do sistema. Quem são, né, os órgãos de apoio? São todos aqueles que não têm um vínculo direto de natureza com o poder público, ou seja, é o regime privado. Então entra aí a iniciativa privada, entra a própria população, as comunidades, as ONGs, né, comércio, indústria e etc. Então essa é a formatação. A união desses 3 níveis de sistema, a união desses esforços, formam um conjunto chamado Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E agora sim a gente pode passar para o slide seguinte, onde eu dou uma ideia para vocês da organização do Sistema Estadual de Defesa Civil, aqui no estado de São Paulo. Então, no item 1, vocês veem a CEPIDEC, é a Coordenadoria Estadual, é o órgão central. Nós possuímos 19 regionais para capilarizar as nossas ações no estado de São Paulo. No segundo momento, são as COMPIDECs, as Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, e nelas estão os núcleos que trabalham diretamente com as comunidades, seguindo aí os órgãos setoriais, que é toda a administração pública, e, por fim, os órgãos de apoio.
Passo a palavra. Obrigada, tenente, por essa apresentação. Vocês, estudantes, né, viram muitas siglas, são diversas, né, dimensões desse sistema. Então, é importante que você, né, anote a sua dúvida, depois converse com seus professores. Os professores também, né, estão tendo uma semana antes, né, essa formação, a gente está fazendo um diálogo com eles. Quem não conseguiu acompanhar, está acompanhando com vocês agora aqui, estudantes. Eu tenho registro de muitas escolas nos acompanhando, infelizmente não consigo citar todos os nomes, mas muito obrigada pela presença de todos vocês. E não se preocupem, ao longo das trilhas a gente vai trazendo mais informações para que vocês possam esclarecendo as suas dúvidas sobre o Sistema Nacional e Estadual. E agora aqui na nossa programação a gente tem a nossa primeira interação. São 2 questões que vai aparecer na tela para vocês, para que vocês possam registrar a resposta lá no chat. Se não der tempo, essas questões depois podem ser dialogadas com seus professores e, numa próxima oportunidade, vocês apresentam, né, mais devolutivas para a gente. Então, vamos ler juntos o que aparece na tela. Primeira questão. Você conhece o trabalho da Defesa Civil? Dê exemplos. Segunda questão. Você já participou de alguma ação educativa com a Defesa Civil do seu município e ou da região? Comente a sua experiência. Nós não temos muito tempo aqui, mas nós reservamos 2 minutos para vocês registrarem o que for possível lá no chat. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições. Eu gostaria de destacar aqui 2 principais, né? O trabalho da Defesa Civil já foi observado em áreas de mananciais, também como ocorrências de enchentes, incêndios. Então, assim, ainda há muito que se conhecer, né, sobre o trabalho da Defesa Civil e principalmente no desenvolvimento de ações educativas. Então, continuem esse diálogo, continuem registrando aqui no nosso chat. E para quem não conhece ainda e gostaria de conhecer mais o trabalho da Defesa Civil, a gente tem um vídeo agora que faz um resuminho, que apresenta pontos importantes. Acompanhem conosco o vídeo. Atenção!
Defesa Civil de São Paulo em ação. No auxílio em tragédias, na prevenção de acidentes. Mantenha sua segurança. E no monitoramento do clima. É o que você vai ver agora no São Paulo Mais Segura. Um trabalho que exige atenção, salva vidas, evita acidentes e tragédias. Assim é a atuação da Defesa Civil de São Paulo, que surgiu para proteger a população em situações de risco ou calamidade. O nosso desafio diário é prever e se antecipar às tragédias. A chuva é um dos elementos provocadores desses desastres. E os mais graves, normalmente, são os deslizamentos de terra. A função da Defesa Civil, nestes casos, é de isolar o local, remover as pessoas e prevenir que novos acidentes ocorram. Uma das ferramentas mais importantes que utilizamos é o monitoramento da previsão meteorológica. Nessa sala de operações, verificamos a entrada de frentes frias, o volume das chuvas e quais locais estas chuvas cairão. Nossas informações estão disponíveis à população que recebe o alerta da Defesa Civil por meio do SMS no seu telefone celular. Basta fazer um cadastro muito simples, enviando o número do seu CEP ou do CEP do seu interesse para o número 40199. Podem ser enviados quantos CEPs houver interesse, desde que cada CEP seja enviado em uma mensagem. Se a pessoa tiver necessidade de algum tipo de auxílio, a Defesa Civil pode ser acionada discando o número 199. O Núcleo de Gerenciamento de Emergências faz o monitoramento de todo o estado e trabalha 24 horas por dia e pode ser acionado pelo número 011 2193 8888. A Defesa Civil está ao lado da população. Realizamos diversos exercícios simulados para ajudar as pessoas a se prepararem quando ocorrer algum tipo de emergência ou evitar que esse evento ocorra. E não deixe de acionar a Defesa Civil em casos de desastres naturais com vítimas e desabrigados, explosões e deformações em estruturas, por exemplo. Não corra risco. Para outras informações, visite a página da Defesa Civil. Até a próxima! Muito legal esse vídeo e na próxima tela a gente tem mais uma dica para vocês acessarem depois. Tem um QR Code aí para vocês saberem um pouco mais sobre o trabalho da Defesa Civil aqui de São Paulo. Então, não deixe de acessar esse vídeo para você obter mais informações. E agora nós chegamos nos nossos últimos 12 minutos dessa videoaula, dessa live, né? Então, eu vou passar a palavra para o Tenente Lourençon, que ele vai apresentar para vocês os principais conceitos que nós vamos trabalhar no programa Escola Mais Segura em RRD, e também o professor Sérgio vai trazer alguns exemplos de atividades que estão presentes nos materiais de apoio do Currículo em Ação. Então, vamos lá, 12 minutinhos para a gente fazer essa última parte. Passa a palavra, Tenente. Esses conceitos que nós vamos ver agora, eles são extremamente importantes e vão acompanhar os senhores nas outras linhas temáticas que serão desenvolvidas durante o ano. E para falar sobre eles, eu vou inserir aqui um exemplo que é muito lúdico e é bastante eficiente para que a gente entenda os conceitos. Esse exemplo é a história dos 3 porquinhos que todo mundo já conhece muito bem. Então a gente começa falando aqui sobre a definição de desastre. Desastre é um evento adverso que pode ter origem natural, tecnológica ou decorrente da ação humana, sobre um cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos ou sociais. Então são 3 elementos importantes aqui no conceito de desastre que a gente vai conhecer agora. O primeiro é o evento adverso, o segundo, o cenário vulnerável e o terceiro são os danos. Então no próximo slide a gente fala
do evento adverso. A gente começa falando sobre ameaça. A ameaça é o evento, é o fenômeno propriamente dito, como, por exemplo, a inundação, o deslizamento de terra, um acidente de transporte rodoviário com um produto perigoso ou com passageiros. Isso é uma ameaça, é o evento propriamente dito. Agora, colocando no nosso exemplo dos 3 porquinhos, né, eles moram numa região onde essa ameaça ela se faz presente com uma certa frequência, né? Vamos citar uma ameaça aqui de vendaval. Então essa ameaça se faz presente com uma frequência bastante acentuada lá onde eles residem. Uma frequência de uma forma que eu consigo estabelecer a probabilidade com que o vendaval vai ocorrer. Isso é o perigo. A ameaça é o evento, pura e simplesmente, e o perigo é a probabilidade com que ele pode ocorrer em um determinado local. E no nosso exemplo aqui, no caso dos 3 porquinhos, onde eles residem, o perigo de vendaval é muito alto, porque ele ocorre com bastante frequência. Esse foi o primeiro elemento da definição de desastre. Passamos agora para o segundo, que é o cenário vulnerável. O que é, então, vulnerabilidade? A vulnerabilidade ela está relacionada com circunstâncias que estão baseadas em princípios, em fatores físicos, sociais, ambientais e econômicos, que colocam uma comunidade e deixam ela sujeita, exposta ao impacto de um perigo. Em poucas palavras, vulnerabilidade é a fragilidade de uma comunidade com relação ao impacto de um perigo. Então, no nosso exemplo, a gente tem 3 circunstâncias de vulnerabilidade, de fragilidade que são distintas. A primeira delas, o primeiro porquinho reside em uma casa de palha, o segundo em uma casa de madeira e o terceiro numa casa de blocos. A gente consegue entender, então, que a vulnerabilidade do nosso primeiro porquinho, ele é muito mais alta, porque a fragilidade de uma casa de palha frente ao impacto de um vendaval é muito alta. Dessa forma, aquele que reside numa casa de blocos, a sua fragilidade é muito menor, ou quase nula, se não for nula. E aquele que reside numa casa de madeira tem uma fragilidade, então, dentro desse cenário, que é média. Analisamos o segundo elemento do conceito de desastre e passamos agora para o terceiro, que é o dano. O que é, então, o dano? O dano é a perda, que pode ser humana, material, ambiental, econômica e social. E ele pode ser infligido a pessoas, comunidades, infraestruturas, edificações e etc. No nosso exemplo em questão, dos 3 porquinhos, é possível a gente compreender então que o grau do dano material daquele porquinho que mora numa casa de palha, frente a um perigo de vendaval, ele é extremamente intenso, né? A palha vai ser levada pelo vento, a perda material, nesse caso específico, é muito alta. Lá para o porquinho que mora na casa de blocos, essa perda é mínima, ou ela nem haverá. E o porquinho que mora na casa de madeira, a perda está num grau médio entre esses 3 exemplos do nosso cenário de risco. E, finalmente, então, a gente consegue definir o que significa risco, que é o próximo slide. O risco representa o potencial da ocorrência de desastre em um determinado local. O quanto que o desastre possui de energia, de potência em um determinado local. Então, no nosso caso em questão, a gente consegue definir o risco lá do porquinho que mora na casa de palha. O risco, ele leva em consideração esses 3 elementos que a gente viu aqui. O perigo, a vulnerabilidade e o dano. Então, lá para o nosso primeiro porquinho que mora na casa de palha, o perigo é muito alto, porque o vendaval ocorre com muita frequência, assim como nos demais que moram na mesma região. Porém, a sua casa de palha, ela representa uma fragilidade muito alta frente ao impacto de um vendaval. Por isso, a sua vulnerabilidade também é muito alta. E o dano material que ocorrerá nessa casa de palha, decorrente do vendaval, será também muito alto. Assim, o risco de desastre vendaval para esse primeiro porquinho
é muito alto. Ou seja, o potencial da ocorrência de um desastre de vendaval para esse primeiro porquinho é muito alto. Então vocês conseguem ver nesse mapa que está na tela, ele é um mapa de classificação de risco, pode retornar, uma apresentação, a gente mantém no mapa. Ele representa um cenário de risco para inundação. Essa parte que está demarcada em vermelho aí, é uma área de risco muito alto para inundação. E é o que seria demarcado ali na casa do primeiro porquinho. Já lá na casa do porquinho, que mora na casa de blocos, apesar do perigo ser muito alto, porque o vendaval ocorre com frequência, a sua vulnerabilidade é baixa por conta do material da sua residência frente ao impacto de um vendaval. É de bloco a residência. E os danos também são baixos. Então a gente pode dizer, nesse nosso exemplo, que o porquinho, a área em que reside o porquinho lá com a casa de blocos, o risco de vendaval é baixo. Então o que nos leva a interpretar que aquele porquinho que reside na casa de madeira está em meio termo, que apesar do perigo ser muito alto, de ocorrer o vendaval, a probabilidade é grande de ocorrer, a sua vulnerabilidade, ou seja, a sua fragilidade frente ao vendaval é média em relação aos demais, e os danos materiais que ocorrerão na sua casa é média em relação aos demais. Por isso ele seria classificado, então, uma área de risco médio. E a gente encerra falando sobre o conceito de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de pessoas, comunidades, sistemas, infraestruturas, edificações e etc., de resistir, de absorver, de se adaptar e de se recuperar de eventos, de impactos e de riscos de desastres, de uma forma eficiente e rápida, tempestiva. E ela é desenvolvida por ações que podem ser estruturantes ou não estruturantes. Então, como exemplo de uma ação estruturante, é essa imagem que aparece na tela de vocês. Isso é uma obra para prevenir, para eliminar o risco de deslizamento de terra. Uma obra que foi feita em uma encosta, uma ação estruturante. E um exemplo de ação não estruturante é essa que estamos desenvolvendo hoje aqui e continuaremos desenvolvendo durante o ano com os senhores, que é levar o conhecimento sobre percepção de riscos e desastres. Passo a palavra. Obrigada, Tenente. Agora a gente passa para o Sérgio, que vai deixar para vocês, estudantes, alguns exemplos de atividades. Sérgio, é com você. Obrigado pela explanação aí do Tenente. Eu trouxe aqui algumas atividades, né, onde a temática aparece no material, né? Então, o André já tinha falado que faz parte já dos materiais essa temática, né? Então eu trouxe aqui alguns. Então, por exemplo, lá no 9º ano, idade 4, né, tem lá uma questão, uma discussão sobre as cidades, né, e a exposição aos riscos dessas cidades. Então, já aparece isso no material, os estudantes aí que estão nos assistindo já tiveram oportunidade, né, de trabalhar esse material, né? Aí a gente tem agora no material do ensino médio, né? Nós temos aí, por exemplo, na primeira série, né, no volume 1, tem um momento lá que nós discutimos eventos, né, que acontecem em cidades, por exemplo, inundações, enchentes. Tem também uma atividade que a gente pede para os estudantes realizarem um mapeamento das vulnerabilidades, né, mapeamento dos riscos socioambientais. Então, também é uma atividade bem interessante, que a gente pegou como inspiração do CEMADEM Educação. Agora, no 4º bimestre lá do ensino médio, do 1º ano, né, que é uma atividade aí inédita, né, estamos mostrando aí pela primeira vez, tem também uma atividade que eu e a Milene, a equipe, nós colocamos aí para trabalhar essa percepção de risco. Então, tem um texto com aquelas descrições que o tenente colocou, né, e um exercício para fazer essa percepção de risco. E, como todos sabem, agora no ensino médio, os alunos vão ter a oportunidade de escolher os temas
os itinerários, e nós fizemos uma proposta de ter um componente tratando da temática redução de riscos e desastres. Então, vai ser bem interessante. Então, eu vou me despedir aqui, que o nosso tempo já está exíguo, falando que defesa civil somos todos nós. Então, a sua palavra para você. Obrigada, Sérgio, por essa apresentação de exemplos. Lembrando vocês, estudantes, que nas próximas lives a gente vai apresentar também outros exemplos e converse sempre com os seus professores sobre esse tema. Então, deixando aí para vocês na tela agora, a gente tem materiais de apoio, tem um QR Code para vocês acessarem do curso da Defesa Civil à Aventura. Então, está disponível para vocês fazerem um download livre lá no site da Defesa Civil. É muito interessante, trabalha todos esses conceitos que o Tenente Lourençon apresentou para vocês. Então, está aí na tela, acesse e faça o download. E também, na tela para vocês, a gente tem um outro QR Code que é super importante. É o momento de vocês registrarem as observações sobre essa trilha formativa, sobre essa partezinha da tarde que a gente começou a conversar com vocês sobre o programa Escola Mais Segura. E para finalizar, agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde de hoje, estudantes, professores, familiares, gestores, a todo o nosso grupo aqui do Escola Mais Segura. E voltaremos com vocês, estudantes, no dia 9 de junho, para falar de riscos e desastres, tá bom? Nesse mesmo horário. Mais uma vez, boa tarde para vocês. Muito obrigada, Tenente Lourençon. Muito obrigada, Sérgio, pela participação. E até lá. Até o dia 9. Tchau, tchau.